tribo de Dan é excluída dentre os 144 mil assinalados, 1.000 judeus assinalados nesta profecia. Diz assim: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado que danificassem a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na fronte os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos que foram assinalados com o selo: 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel, ou seja, das 12 tribos. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Rubens 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil. Manassés aqui substitui Dan. Aqui deveria entrar a tribo de Dan, porque Manassés não foi filho de José. Manassés era neto de José, não foi filho de Jacó, ele foi neto de Jacó, ele era filho de José. Quando José foi para o Egito e ali, depois de ser escravo, etc., tornou-se o governador do Egito, ele casou-se e teve 2 filhos. O primogênito chamava-se Manassés e o seu segundo filho chamava-se Efraim, que vão dar origem a 2 tribos importantes dentro do povo de Israel. Mas Dan deveria ser colocado aqui, e o patriarca Dan é retirado. Por quê? Porque Dan julgará o seu povo. Dan será instrumento de juízo contra o povo de Israel. Dan não é assinalado aqui, mas José é. O José, que é pai de Manassés, no último versículo 8, diz: da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil e da tribo de Benjamim 12 mil assinalados. Portanto, Dan é excluído desta relação aqui dos 144 mil, que alguns dizem, os testemunhos de Jeová dizem que são eles, os 144 mil assinalados. Só que já passaram deste número há algum tempo e agora já mudaram de opinião. Não vão ser todos os 144, os testemunhos de Jeová, serão apenas os 144 escolhidos, já não vão entrar todos. Então vai ser ali uma espécie de um sorteio, ali, de uma escolha. A coisa já ficou um pouco mais complicada doutrinariamente lá. Irmãos, aqui são 12 mil judeus de cada tribo, ou seja, 144 mil judeus. E a tribo de Dan é excluída. Por isso, entende-se que o anticristo deve vir da tribo de Dan. A tribo de Dan, quando o reino de Israel se dividiu em 2 partes, em reino do norte e reino do sul, Dan ficou no meio das 10 tribos do reino do norte, que foi conquistada pelo rei, pelo império da Assíria, por Sargão II. Ele conquistou o reino do norte, cuja capital era Samaria, e espalhou este povo em toda a terra conhecida de então. Ficou apenas o reino do sul com 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, da onde descende Jesus, da tribo de Judá. Essas 10 tribos são consideradas as tribos perdidas de Israel, estão perdidas, não se sabe. Por isso é que tem judeu em tudo quanto é canto do mundo. Tem judeu japonês, judeu etíope, judeu de cor negra, judeu amarelo, como os japoneses, chineses, tem judeu brasileiro, judeu americano, judeu europeu de vários países, enfim, tem judeu de todas as origens. Por quê? Por causa deste espalhar pelo mundo das 10 tribos. E a tribo de Dan, irmãos, segundo os estudiosos, a tribo de Dan, ela vem dar origem aos povos nórdicos, do norte da Europa, aos povos onde hoje estão ali a Dinamarca, a Noruega, a Finlândia. São estes povos nórdicos, estes homens claros, eles são de origem clara, olhos azuis, olhos claros, altos, que vieram dos chamados vikings. Os vikings são os nórdicos, aqueles que foram grandes navegadores, os vikings. Então eles são esses povos nórdicos. A tribo de Dan foi para esta região. Segundo os estudiosos desta matéria, a tribo de Dan está ali. E é interessante nós notarmos que um daqueles países que eu citei, a Dinamarca, o nome da Dinamarca, o nome oficial da Dinamarca, tanto no dinamarquês como no inglês, é Denmark. Denmark, que traduzindo para o nosso bom português é a marca de Dan. A marca de Dan. E este Dan, eu estive consultando uma enciclopédia
uma enciclopédia britânica. Este Dan, ele tem uma origem assim como que mística, não se sabe bem de onde que vem esse Dan, esse nome, a marca de Dan, que deu origem ao país chamado hoje como a marca de Dan, ou Danmark, ou Dinamarca na nossa língua. Será que o anticristo virá da Dinamarca, pastor? Eu quero dizer que ele virá da Europa, do antigo Império Romano restaurado. E nos dias bíblicos, o Império Romano, a Dinamarca fazia, assim como a Noruega fazia parte do Império Romano, né? Roma foi conquistando o mundo inteiro, conquistou a Europa, conquistou a Ásia, a África, né? O mundo conhecido, não conquistou a América, porque a América nem existia ainda, ou melhor, não existia não havia sido descoberta, né? Já existia, mas não havia sido descoberta. Então, ele conquistou o Império Romano, tudo aquilo. E o anticristo virá deste antigo Império Romano que está sendo restaurado. Por isso, muitos pensam e ensinam que Dan julgará o seu povo e que o anticristo, ou o falso profeta, ou ambos, deverão ter esta origem ali da tribo de Dan. Seja como for, quando ele aparecer, nós vamos saber de que origem na raça dos judeus, de que tribo da raça dos judeus ele virá. Irmãos, eu tenho falado nos últimos domingos sobre a nova era. E a nova era tem anunciado, inclusive na internet, e nos jornais e em revistas, que o anticristo já nasceu, que o anticristo já está na terra. Só que, é claro, eles não anunciam como o anticristo, eles anunciam como o Messias, como o Cristo dos cristãos, o Buda dos budistas, né? O Messias dos judeus. E eles dão o nome a este homem, dizem que ele se chama Maitreya. Você já ouviu falar de Maitreya? Eu já falei, já mencionei nos estudos passados a respeito desse personagem. A nova era, que é este movimento mundial que prepara as pessoas para o recebimento do anticristo como se fosse o Cristo, eles têm divulgado em jornais o aparecimento desse personagem. Eu tenho aqui um recorte do jornal a Folha de São Paulo, que é o jornal de maior circulação no Brasil. Esse jornal tem mais de 10 anos, ele é de 5 de abril de 1987. Se você olhar aqui embaixo, você vai ver escrito alguma coisa. Consegue ler? Os que estão aqui perto vão ver, né? Essa é a vantagem de sentar mais na frente. Está escrito aqui: ele já está entre nós. Nasceu a besta, filho de Satã. E aqui embaixo, aqui do lado, o número 666. Isto aqui foi divulgado no jornal Estado de São Paulo, de 5 de abril de 1987. Esta mensagem tem sido divulgada de tempos em tempos nos principais jornais do mundo. Nos principais jornais do mundo tem sido divulgada essa mensagem, mensagens desse tipo, anunciando que o anticristo já nasceu, já está entre nós. Esse nós aí não é nós aqui, né? O nós deles lá, ou seja, o mundo, né? Esse pessoal da nova era. Nós não temos nada com esse personagem, nós temos a ver com Cristo. O anticristo não. O anticristo, enquanto a igreja estiver na terra, ele não dominará a terra, ele não tem, porque a igreja é o maior poder na face da terra. Não tenha medo do anticristo. O Espírito Santo uma vez me disse isso num sonho: não tenha medo do anticristo. E depois eu vou compartilhar este sonho. O jornal aqui é a Gazeta do Povo, de 1º de janeiro de 89, na segunda manchete diz assim: o anticristo já pode estar entre nós. Também abordando esta visão da nova era, né? Na segunda manchete aqui, o anticristo já pode estar entre nós, no sentido de que ele já nasceu na face da terra, estaria sendo preparado para assumir o seu lugar na história. Eu quero que a irmã projete, esse aqui eu já fiz no resto do projetor. A Folha de Londrina, jornal Folha de Londrina, de 3 de janeiro de 89, traz esta manchete: 1999, o ano da besta, né? O ano da besta. Você sabe quem é a besta? A besta do Apocalipse é o anticristo. Ali, essa reportagem, ela se refere às profecias de Nostradamus. Nostradamus foi um médico, Michel de Nostradamus foi um médico que é muito famoso hoje no mundo, né? Muito conhecido. As suas profecias são as chamadas centúrias. Ele viveu no início do século XVI, por volta de 1500 e alguma coisa, bem no início do século. Este médico, ele tinha suas visões numa bacia de água, que é um ato de feitiçaria.
As visões de Nostradamus eram visões dadas por Satanás, pelos espíritos malignos. E ele descrevia essas visões de uma maneira cifrada, para que ele não fosse enquadrado como bruxo e queimado na fogueira, né? Nós estávamos ali no início desta perseguição religiosa do século XVI. Então Nostradamus escrevia de uma maneira complicada. As suas centúrias são bem difíceis de serem entendidas. Existem muitos livros que as interpretam de maneiras diferentes. Mas a única data que Nostradamus cita em todo o seu livro, em todas as suas profecias, é o ano de 1999, como sendo o ano do aparecimento do anticristo. Olha, irmãos, essa profecia é diabólica, mas ela tem origem lá no século XVI. Eu quero dizer a você que Satanás sabe das coisas, afinal o anticristo é o filho dele. É o filho dele. Nós não cremos nas profecias de Nostradamus, nem ensinamos, nem pregamos, mas comparamos. A Bíblia diz que nós temos que comparar as coisas espirituais com espirituais para discernir. A origem disso aí é espiritual, só que é maligna. E ele cita ali, Nostradamus cita então o ano de 1999, 7 meses, ou seja, o mês de julho do ano do céu virá o grande rei do terror, que seria o anticristo. A outra manchete, a outro slide. Nesse mesmo jornal, esse mesmo jornal publica uma segunda manchete: ele está no meio de nós, que é esta segunda manchete aqui da cópia do jornal, que estão sendo projetado ali. Ele está no meio de nós. Refere-se então ao nascimento do anticristo, né? Dentro dessas profecias. Este anticristo seria este personagem que nós vamos mostrar agora. O anticristo que a Nova Era está divulgando seria este personagem ali. Arranja isso, obrigado. Esta foto foi feita de um homem a quem a Nova Era, ou pelo menos alguns líderes da Nova Era, principalmente o profeta número 1 dele, chamado Benjamin Crumb, que é inglês, que mora na Inglaterra, é um artista e um escritor. Ele publica essa foto. Essa foto, irmãos, ela foi feita no Quênia, na capital do Quênia, Nairobi, no dia 11 de junho de 1988, portanto há 9 anos atrás. Está na internet. Esta foto está na internet, assim como algumas fotografias deste personagem estão na internet. A internet já está anunciando o anticristo, ou o tal do Lorde Maitreya. Foi tirado então em 1988, em 11 de junho, ali numa aparição relâmpago na cidade de Nairobi, no Quênia, e esta misteriosa figura teria aparecido ali durante um encontro onde multidões se reuniam para ver as curas milagrosas da queniana chamada Mary Atkatsa. E segundo o texto encontrado na internet, este é o que tem sido esperado por todas as religiões importantes. Os cristãos o reconheceriam como Cristo e esperam o seu regresso iminente. Os judeus esperam-no como Messias, os hindus esperam-no como a reencarnação de Krishna, os budistas o aguardam como Maitreya Buda, e os muçulmanos preveem a sua chegada como o grande Imam Mahdi, que seria o Messias. Então esse seria a personificação de todos eles. Pode projetar a outra foto do mesmo personagem. Você encontrará este homem na internet. Eu tenho aqui, você está vendo aí a fotografia dele no meio da multidão, assim como um líder carismático. E o jornal Hoje Cristão, ali de Campinas, do mês de junho, apresenta a foto dele, que é obtida na internet. Quem quiser, vamos assim, ver isso na internet, tem um código aqui de acesso, ali no site, né? Acho que chama site, em inglês é site. E pode então ver essa fotografia. Este homem, a Nova Era está divulgando como sendo o Cristo, o novo Cristo, ou seja, seria para nós o anticristo. Eu quero dizer uma coisa para você, já que você está olhando para essa fotografia, creio que agora olhe aqui para mim. Pode desligar aí, irmã, por favor. Irmãos, eu quero compartilhar algo. Este homem com esses trajes orientais, né, você veja bem, nunca se esqueça que nós vamos ter dois, não é? Um é o anticristo propriamente dito, que é a primeira besta, e o outro é a segunda besta, que é o falso profeta.
A Bíblia diz em Isaías 46, Deus diz assim: chamando do Oriente uma ave de rapina. Essa ave de rapina ali no meu modo de entender, o falso profeta. Ele deve vir do Oriente. A nova era, esse movimento da nova era afirma que o anticristo, esse Maitreya aí que mostra na fotografia, ele nasceu no dia 5 de fevereiro de 1962. Nasceu na cidade de Belém, nas cercanias de Jerusalém, foi para os países árabes e muçulmanos e já está de volta no Oriente Médio e já está se preparando para assumir o seu papel na história. Que ele teria nascido então em Belém. Quem é que nasceu em Belém, que nós conhecemos? Jesus de Nazaré. Como ele vem como se fosse o Messias, e o judeu sabe que o Messias tem que nascer em Belém, Satanás então já começa a providenciar as coisas para confundir. Então este homem também teria nascido nas cercanias de Jerusalém, ou seja, na cidade de Belém, em 1962, no dia 5 de fevereiro. Estaria então com 35 anos. Eu vou mostrar daqui mais um pouquinho que o anticristo propriamente dito, ou seja, a primeira besta, ele vem do Império Romano, ele vem da Europa. Mas o falso profeta, como diz Isaías 46, ele vem do Oriente. Então, este homem com essas roupas orientais, se ele realmente estiver nesse contexto do anticristo ou falso profeta, ele então será o falso profeta e não o anticristo propriamente dito. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a Bíblia diz que o anticristo propriamente dito, ou seja, a primeira besta, ele virá do antigo Império Romano. Se você olhar para a profecia de Daniel capítulo 9, você se lembra dessa profecia, as 70 semanas proféticas que nós ministramos à igreja no início desses estudos? Se você olhar ali no capítulo 9, quando o anjo traz aquela revelação a respeito do povo de Israel e da cidade de Jerusalém, no capítulo 9 do livro de Daniel, versículo 26, diz assim: e depois das 62 semanas será cortado o ungido, ou seja, Jesus morreu após as 7 com mais 62, após as 69 semanas, e nada lhe subsistirá. A sequência do versículo diz: e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade de Jerusalém, e o santuário, ou seja, o templo, e o seu fim será com a inundação. Irmãos, a Bíblia está dizendo aqui que Jerusalém seria destruída e o santuário também seria destruído pelo povo de um príncipe que haveria de vir. Qual foi o povo que destruiu Jerusalém e o santuário no ano 70 da nossa era? Os romanos, o povo romano, os soldados romanos. Portanto, o príncipe que há de vir terá que vir do antigo Império Romano, não necessariamente da cidade de Roma, mas do antigo Império Romano, porque as legiões romanas, os soldados que formavam as legiões romanas, eles eram chamados, recrutados de todos os países que Roma conquistava, eles iam anexando aqueles soldados. Portanto, a soldadesca, os soldados, as legiões que destruíram a cidade de Jerusalém e o santuário eram os romanos. E de Roma vai vir então o príncipe que há de vir, que vai fazer um tratado de paz com Israel, que é o anticristo. Então ele virá do antigo Império Romano. Este versículo 26 do capítulo 9 de Daniel nos deixa claro que o anticristo virá do antigo Império Romano. Portanto, esse outro personagem que virá do Oriente, ele só poderá ser o falso profeta. E aqui eu quero compartilhar, vou fazer um parênteses para compartilhar algo que o Senhor me deu alguns anos atrás. Há exatamente 7 anos atrás, no mês de setembro de 1990, eu não estava nem ministrando sobre este assunto naquela época e nem estava com estas coisas, vamos dizer, meditando sobre elas, e eu tive um sonho em setembro de 1990, e naquele sonho, eu tenho muita dificuldade de interpretar sonhos, e por isso quando alguém vem me contar sonhos, eu já digo: olha, irmão, eu não sei interpretar, não tenho esse dom, essa capacidade. Fala com o pastor Matias. O pastor Matias tem uma capacidade assim, Deus tem dado essa graça a ele. Mas eu sempre oro: Senhor, quando o Senhor for me dar um sonho, o Senhor me dá um sonho muito claro, na ordem direta, para que não fique dúvida.
porque eu tenho dificuldade para interpretar. E Deus tem feito assim. Quando Ele me dá um sonho profético, um sonho revelação, eu creio assim, Ele tem me dado de uma maneira bem clara e direta. E nesse dia eu tive um sonho, e o Senhor me mostrou o anticristo neste sonho. Eu estava no sonho na cidade de Curitiba, num determinado prédio público que eu conheço muito bem. Eu estava ali no centro de Curitiba, só que aquele prédio, não obstante estar lá do jeito que eu vi ele no sonho, do jeito que ele está hoje lá ainda, é um prédio antigo, um prédio de uma repartição pública importante do governo do estado. Aquele prédio embaixo, ele funcionava como se fosse um bar e restaurante. E no fundo daquele bar e restaurante era um prostíbulo. E eu entrava naquele lugar, naquele restaurante, naquele bar. No sonho eu entrava ali, e ali eu via aquele prostíbulo no fundo, só tinha uma porta que dava acesso, entrada e saída para aqueles quartos de prostíbulo, e eu via aquelas moças prostituídas ali, e elas clamavam para mim, para que eu ajudasse elas a saírem daquele lugar, no sonho. Mas bem ali na entrada, naquela porta, guardando aquela porta, tinha uma espécie de um homem, só que no sonho eu não via o rosto dele, mas eu via que ele era um homem muito forte, e eu sabia, por revelação de Deus, que ele era uma potestade demoníaca. E aquelas moças diziam para mim, nos ajude a sair daqui. Elas saíam pelas janelas dos quartos, que era visível, e me pedia que eu ajudasse. E eu comecei a lutar com aquele homem, com aquele ser. Eu sabia que ele era um demônio, era uma potestade, e eu comecei a lutar, e eu dava socos nele, uma luta como se fosse física. Eu batia, mas não fazia lá muito efeito, ele era muito forte. E ele tentava me acertar, mas não conseguia me acertar. Eu acertava ele, mas não acertava assim com poder, com potência, a fim de derrubá-lo. Enquanto eu estava naquela luta, tentando retirar daquela porta, daquela entrada, daquele prostíbulo, aquele personagem, naquele momento entrou um homem, acompanhado de 7 outros homens, menores do que ele. E quando eu estava naquela luta, de repente eu me virei para ver a entrada naquele lugar, daquela comitiva de 8 pessoas, aquele homem à frente de mais 7. Quando eu me virei, o Espírito Santo me disse audivelmente na minha mente, no meu ouvido: este é o anticristo, não tenha medo dele, ele não pode te tocar. Foram as palavras que o Espírito Santo falou audivelmente no meu ouvido naquele sonho. Este é o anticristo, não tenha medo dele, ele não pode te tocar. E aquele homem entrou resoluto, acompanhado de 7 outros que estavam para trás dele, mas o seguiam. E ele entrou resoluto e veio na minha direção. E aquele homem me olhava com um olhar demoníaco, mais ou menos aquele olhar de demônios que eu mostrei daquelas fotografias, naquelas carrancas. Eu creio que eu mostrei isto, alguns, eu ainda não mostrei ainda. Aí eu ministro em tanto lugar que às vezes eu mostro e às vezes me confundo, mas eu vou mostrar então, aquele olhar de ódio, aquele olhar terrível, um olhar tão terrível que a impressão que eu tinha é que se ele pudesse, ele voava do meu pescoço e me estrangulava, instantaneamente. Aquele homem veio até a mim e eu via a figura dele perfeitamente, como se eu estivesse vendo ele hoje. Ele era um moço alto, de mais ou menos uns 35 a 38 anos, parecia um artista de cinema. Ele era bem alto, de 1,85 m a 1,90 m de altura. Ele tinha as feições nórdicas, é interessante isto. Ele tinha as feições nórdicas, o seu cabelo era todo penteado para trás, o cabelo liso, como se usasse aquele gel, né? Como se estivesse usando um gel totalmente para trás. Ele trazia um